3ds Max é uma poderosa ferramenta para modelagem 3D, criação de imagens fotorrealistas e animações com altíssima qualidade. Adquira com este curso uma base sólida para a realização de trabalhos com esta ferramenta. Escolha o que deseja fazer, ou peça a ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer, ou peça a ajuda de seu professor. Aprenda nesta aula a configurar janelas, pastas, unidades e outros detalhes relacionados ao trabalho no 3ds Max. Ao trabalharmos com o 3ds Max, temos diversos recursos e configurações disponíveis. Dependendo do que usamos e escolhemos, podemos garantir maior agilidade e precisão ao trabalho executado. Veremos então nesta aula algumas dessas configurações que podem ser muito úteis em um projeto. Algumas delas são de grande ajuda na visualização correta dos objetos, modelos e suas texturas. Outras são fundamentais para o desenvolvimento do projeto e para cálculos de iluminação. Para começarmos, deixe que eu abra o programa para nós. Estamos com o 3ds Max aberto, por enquanto sem nenhum projeto iniciado. Na verdade, as configurações que iremos tratar nesta aula podem ser feitas com um arquivo sendo usado, mas é mais útil defini-las antes. Logo na área central temos as viewports utilizadas para visualizar e manipular toda a cena. Embora essa área possua um padrão ao ser aberta, ela pode ser configurada conforme nossa necessidade de trabalho. Já vimos aqui o botão Maximize Viewport Toggle, que permite visualizar apenas uma viewport ou as 4. Mas podemos mudar tanto a forma como elas são distribuídas, quanto a quantidade de viewports exibidas. Por exemplo, dê um clique no sinal de mais da primeira viewport. Escolha aqui a opção Configure Viewports. Estamos vendo a caixa de diálogo Viewport Configuration. Temos várias opções de configuração aqui, mas vamos à que nos interessa no momento. Dê um clique na guia Layout. Veja que temos diversas opções para organizar o layout das viewports. Por exemplo, clique na segunda opção. Nesta opção de Layout, exibimos duas vistas em paralelo na vertical. Clique nesta outra opção. Olha que interessante este layout. Temos uma viewport em destaque, mantendo outras 3 de apoio. É uma opção interessante quando vamos trabalhar com muitos detalhes em uma só vista, mas queremos acompanhar como o restante está sendo afetado. Para aplicar o que escolhemos, podemos usar o botão Apply e continuar com a tela aberta. Mas, para visualizar bem a mudança, clique no botão OK. Veja só como a alteração foi aplicada. Se não gostarmos de nenhuma opção de layout que temos disponível, podemos reconfigurar do nosso jeito o tamanho que cada viewport deverá ter. Por exemplo, digamos que queremos a vista principal com a largura um pouco menor e a vista lateral superior com a altura menor. Para isso, posicione o cursor na divisão entre a viewport maior e as demais e arraste um pouco para a esquerda. Em seguida, clique na divisão entre estas duas viewports e arraste um pouco para cima. Muito bom, conseguimos assim criar outra configuração conforme nossa necessidade. Vamos voltar à tela de configuração para voltar ao layout padrão. Mas dessa vez clique no menu Views. E escolha a opção Viewport Configurations. Selecione esta opção padrão. E clique no botão Apply. Pronto, o layout já foi alterado. Aproveitando que estamos com esta janela aberta, clique na guia Visual Style, Appearance.
Nesta guia podemos configurar como irão se comportar os estilos visuais e a aparência do conteúdo na viewport, de acordo com o tipo de renderização escolhido. Dê um clique na caixa de listagem Rendering Level. Veja que as opções que temos aqui são as mesmas que aparecem quando clicamos no menu de sombreamentos, o Shading Viewport. Para cada um que escolhemos, temos as opções de configuração correspondentes. Selecione, por exemplo, a opção Shaded. Veja que as configurações para este modo de sombreamento são diferentes das apresentadas para o modo de realismo. Perceba, por exemplo, que nas opções de iluminação algumas foram desativadas. Com isso, podemos testar e configurar a melhor forma de renderizar a cena em cada modo. Não vamos alterar nada aqui por enquanto. Então apenas clique no botão OK. Continuando, antes de iniciar um projeto, é fundamental definir a unidade de trabalho. Ela será usada no desenvolvimento do projeto, no sistema de iluminação, na importação e exportação de objetos. Para defini-la, clique no menu Customize. Em seguida, clique na opção Unit Setup. Estamos então com a caixa de diálogo Unit Setup aberta. Dê um clique no botão System Unit Setup. Nesta tela podemos definir a unidade do sistema. Essa unidade será utilizada com base na importação e na troca entre arquivos. Veja que, no momento, uma unidade de medida corresponde a 1 centímetro. Apenas como teste, vamos alterar os valores. Dê 2 cliques sobre a caixa de unidade. Digite em seu conteúdo 10. Clique na caixa de listagem ao lado. Temos aqui várias unidades de medida. Escolha a opção Inches. Com isso, definimos que cada unidade de um arquivo importado, por exemplo, terá respectivamente 10 polegadas. É importante saber com o que irá trabalhar antes de definir estes valores, pois medidas incorretas podem resultar em projetos desproporcionais. Bem, vamos deixar os valores originais aqui. Então apenas clique no botão Cancel. De volta à tela principal de unidades, podemos aqui definir a unidade de escala para utilizar em nosso projeto. No momento, está sendo aplicado um padrão genérico. Mas podemos escolher qualquer outro, conforme a necessidade. Clique, por exemplo, em Metric. Veja que agora as opções relacionadas a ela estão disponíveis. Podemos aqui escolher se as medidas serão em metros, centímetros, quilômetros, etc. Para confirmar a opção atual, clique no botão OK. Muito bom! Na verdade, só veremos diferença nas unidades e medidas escolhidas depois que começarmos a trabalhar no projeto. Outro detalhe que devemos pensar antes de iniciar um projeto é o local onde ele será armazenado. Embora possamos usar o comando Save As para salvar nossos arquivos, podemos ter um caminho padrão para o projeto. Definir uma pasta de projeto permite organizar e gerenciar melhor o que fazemos, pois várias pastas são criadas para isso. Para defini-la, dê um clique no botão do aplicativo. Posicione o cursor em Manage. Em seguida, dê um clique em Set Project Folder. Nesta caixa de diálogo, podemos definir o caminho que desejamos usar. Podemos selecionar aqui um local existente. E aqui podemos digitar o nome de uma pasta própria para o projeto. No momento, ele aponta para a pasta padrão do programa dentro de Documentos. Para um exemplo, selecione a pasta Documentos. E clique no botão Nova Pasta.
Uma nova pasta foi criada dentro da pasta Documentos. Dê a ela o seguinte nome: Projeto. E clique no botão OK. Pronto, criamos a pasta e ela está definida para o projeto atual. Para entender o que fizemos, clique novamente no botão do aplicativo. Posicione o cursor em Manage. Dê um clique em Set Project Folder. Agora clique na barra de rolagem e arraste até aqui. Observe a pasta que criamos com uma seta de expansão ao lado dela. Clique nesta seta. Está vendo a diferença entre uma pasta de projeto e uma pasta comum? Conforme o projeto for desenvolvido, já teremos uma estrutura para organizá-lo adequadamente. Assim, procure sempre definir essa pasta antes de qualquer outro passo. Clique no botão OK para sair. Outra mudança que pode ser necessária fazer antes ou até mesmo depois de iniciar um projeto é quanto ao caminho de texturas. Falaremos melhor sobre texturas futuramente, mas são recursos importantes para a renderização de objetos. O 3ds Max tem um caminho padrão para buscar os recursos para aplicação de texturas. Mas isso, logicamente, pode ser alterado. Para isso, dê um clique no menu Customize. E depois um clique aqui. Estamos com a tela Configure User Paths aberta. Nesta primeira guia, podemos visualizar todos os caminhos que estão definidos na pasta do projeto. Note, inclusive, que a pasta de projeto definida aqui é a pasta que criamos. Clique na guia External Files. Aqui temos os caminhos referentes a texturas e mais outros elementos externos. Note que temos aqui os caminhos padrão do programa. Mas se tivermos uma pasta em nosso projeto com elementos que precisam ser usados, devemos inseri-la aqui. Para adicionar um caminho, clique no botão Add. Aqui podemos escolher uma pasta para adicionar. Apenas de exemplo, pois esta pasta não terá texturas. Clique 2 vezes aqui. E clique no botão Use Path. Veja que a pasta foi incluída na lista. Podemos ainda modificar ou apagar uma pasta. Como essa pasta não está correta, vamos removê-la da lista. Visto que ela já está selecionada, clique no botão Delete. Pronto, ela foi retirada da lista de pastas de referência. Clique no botão OK. Muito bem, além de algumas configurações, é interessante sabermos visualizar algumas informações sobre o nosso trabalho. E temos especialmente 2 opções que podem ser úteis. Mas para conhecê-las, vamos abrir um arquivo. Clique no botão Open File. Como o 3ds Max não trabalha com mais de um arquivo aberto, ele nos pergunta se desejamos salvar o arquivo atual. Dê um clique em Don't Save. Note que fomos direcionados para procurar arquivos dentro da pasta do projeto. Mas o que queremos não está aqui. Então dê um clique na opção Este computador. Dê 2 cliques em Disco Local C. Clique 2 vezes na pasta Exemplos. E clique 2 vezes sobre o arquivo tunica.max. Ao abri-lo, note que é mostrada uma caixa de diálogo para confirmarmos o que fazer em relação à unidade de medida. O que acontece é que o arquivo está com a unidade de medida definida em metros. Enquanto isso, o sistema de escala definido atualmente está em centímetros.
Veja por que é importante definir as métricas corretamente e saber com o que irá trabalhar. Para este caso, vamos escolher a segunda opção para manter a unidade de medida do arquivo. Clique então no botão OK. Ótimo, agora estamos com um exemplo aberto. Para acessar as opções de informação, clique no botão do aplicativo. Posicione o cursor em Properties. Temos aqui duas opções que nos dão informações sobre o arquivo com o que estamos trabalhando. Clique primeiro em Summary Info. Note a janela que foi aberta. Aqui podemos ter uma visão geral dos recursos usados no projeto. Observar essa lista pode ser útil em muitas situações, como encontrar a localização de algum objeto ou saber se um recurso está em uso ou não. Também podemos utilizá-la para saber se temos objetos duplicados. Tudo o que estiver no projeto irá aparecer nessa área de listagem. Neste caso, temos apenas 2 objetos. Clique no botão Fechar desta tela. Vamos à segunda opção em Properties. Clique neste botão. Posicione o cursor em Properties. E dessa vez clique em File Properties. Ao usar este comando, temos o acesso às propriedades gerais do arquivo. Nesta primeira guia, caso tenham sido preenchidas, serão exibidas informações como autor, categoria, empresa, entre outros. Clique na guia Contents. Nesta guia podemos observar detalhes sobre o conteúdo do arquivo, formato, plugins, etc. Estes dados podem ser úteis na hora de localizar projetos. Clique no botão OK. Bem, vimos então algumas opções de configuração para o 3ds Max. Esteja atento a realizá-las, se possível, antes de iniciar o projeto. Tendo em mente essa base, você poderá começar o processo de criação e desenvolvimento. Até a próxima aula, lá começaremos a conhecer algumas ações e comandos. Olá, tudo bem? Nessa aula, você viu algumas configurações que podem ser muito úteis em um projeto. Elas são de grande ajuda na visualização correta dos objetos modelos e suas texturas, como as viewports, que são usadas para visualizar e manipular toda a cena. Não deixe de rever o conteúdo. Até mais. Chegamos assim ao final de mais um tópico. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Próximo Tópico para dar sequência em sua aula.